Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Como de praxe, eu abri SD na sua tela no tempo gráfico de 1 hora. E fazendo uma atualização, pessoal, na última semana nós não tivemos aqui o nosso panorama semanal, porém as marcações permaneceram, estão da mesma forma do nosso último estudo. E aqui a gente percebe que toda aquela análise que fizemos foi seguida e foi cumprida à risca. O movimento descendente após o rompimento aqui de um fundo, tá? Então, o rompimento do fundo aqui atrás que houve, faz aqui o seu movimento de pullback, toque uma região de oferta e continue o seu movimento descendente, assim como a figura, como o desenho que nós havíamos já deixado na tela com a expectativa do movimento. Obviamente que quando temos essa informação de um rompimento de fundo, a expectativa é que o dinheiro venha da parte superior do gráfico até a parte inferior do gráfico nas regiões de demanda, abaixo da linha de 50% da estrutura. E como ponto de interesse, nós tínhamos já aqui um bloco de ordens e temos o outro bloco de ordens lá na parte inferior. Porém, a gente percebe que o primeiro bloco de ordens é que foi o que teve ali a sustentação na movimentação. Então, tínhamos aqui uma liquidez formada, a liquidez foi capturada. Liquidez capturada, o movimento continua a descendência até chegar no bloco de ordens, atingindo o bloco de ordens e dando continuidade aqui para uma movimentação de alta. Aqui, pessoal, a gente teve essa regiãozinha aqui, ó, como bloco de ordens também, na qual o preço na sexta-feira veio buscar após a divulgação do payroll. Vejam só como essas regiões possuem eficiência, né? O preço foi exatamente na região e começou a fazer ali seu movimento corretivo. Então, o que a gente tem aqui agora para o euro USD? Nós temos um movimento que foi um movimento de impulsão, um movimento de correção, e agora ele está iniciando novamente o movimento de impulsão. Tá? Então, fez seu movimento corretivo, vai corrigir essa estrutura, possivelmente pega os blocos de ordens aqui na parte inferior e dá continuidade para a movimentação ascendente, com a expectativa de vir romper o topo da estrutura macro, capturando a liquidez externa existente fora da estrutura. Então, aqui que a gente vai observar na movimentação, a gente vai analisar, obviamente, lembrando que a gente não pode esquecer dessa região lá embaixo, tá? O bloco de ordens lá embaixo ali acaba ainda fazendo preço de alguma forma. Caso o preço chegue aqui, tem aquela movimentação de correção, tá? Será extremamente natural isso acontecer nessa região. Aqui, lá em cima, o desenho já foi cumprido, então a gente já pode tirar ali do nosso gráfico. Aqui mais um fundo que foi rompido, então a gente só estica. A liquidez aqui dentro foi capturada, tudo certinho. Tá? Aqui nós temos a movimentação acontecendo. Eu gosto até, eu já vou querer dar uma olhadinha na média de 200. Na média de 200, o preço está praticamente aqui trabalhando nas médias de 200 do tempo gráfico de 1 hora. Né? Ele rompeu, chegou a romper, veio acima de novo. Então aqui agora a gente começa a ter um equilíbrio, tá, dessa região considerando as médias. Bom, a expectativa é que ele venha agora quebrar a estrutura lá na parte superior. Precisa ter essa quebra de estrutura. Porém, aqui a gente trabalha com essa referência aqui agora, pessoal. Olhem só. Nós tivemos o topo aqui sendo rompido. Um topo rompido depois de haver uma captura de liquidez. Fechou também uma ineficiência que tinha aqui atrás. Ó, essa ineficiência. Ela foi fechada, liquidez capturada. Toca no bloco de ordens. Existe a mitigação, rompimento de topo. Então, todos os pontos aqui foram cumpridos para a gente começar a pensar numa reversão de movimento. Então, rompeu o topo, faz seu movimento ascendente, né, movimento direcional, agora faz seu movimento de correção. Aqui abaixo a gente pode já considerar que ficou um fundo duplo, então é um ponto de liquidez, aqui é uma região para a gente ficar de olho. E logo aqui abaixo nós temos um bloco de ordens. E
também a gente pode considerar esse lá da extremidade, tá? A gente ficar de olho. Então temos dois blocos de ordens próximos um do outro, tá? Aqui o ideal é observar como que o preço vai se comportar nessa região. A minha expectativa, a minha leitura é que ele nessas regiões ele sinta o movimento comprador, tá? E tome aqui direção para compra. Porém, caso ele sinta aqui uma força vendedora, o preço ainda pode vir buscar esse bloco de ordens da nossa estrutura macro, da estrutura principal, tá? Então aqui, nessa movimentação, pessoal, é uma movimentação secundária, tá? A movimentação principal é aqui atrás, tá? Deste movimento aqui, ó. Mas a gente pode estar considerando a movimentação secundária porque ela está a favor do movimento primário, que é o movimento de alta. Tá? Então, aqui, esses blocos de ordem são pontos bem interessantes para a gente estar montando uma posição compradora para o euro e tendo a expectativa aí que ele continue seu movimento ascendente durante a semana. Tá? A expectativa, obviamente, primeiramente é capturar a liquidez interna, aqui com essa estrutura, e posteriormente capturando a liquidez externa lá da estrutura macro, da estrutura principal, ok? Então, no EURUSD, essa atualização, pessoal, atualização gráfica aqui, vou trazer aqui na linha vertical para marcar a nossa região, tá? A expectativa é que ele trabalhe nessa estrutura secundária ou até mesmo lá na estrutura primária, no ponto de interesse da estrutura primária. Então, nesses dois pontos você pode estar montando e trabalhando com operações na ponta compradora, ok? Sempre lembrando aqui vocês que utilizamos o gráfico de 1 hora para identificar as nossas regiões e as movimentações do preço, a fim de nos auxiliar nas tomadas de decisões para as operações intraday, o seu famoso day trade. Então, atualizando aqui o nosso gráfico, nós estamos já uma semana aí defasado, pessoal. Semana passada acabei não fazendo o panorama de mercado por conta de trabalho, estávamos à viagem na XP Expert e agora vamos então fazer as nossas atualizações. É bom deixar o gráfico aqui bem marcado, porque vocês podem perceber que as marcações que a gente faz nas aulas, né, nos vídeos anteriores, elas acabam ainda servindo como pontos de parada para os preços. Como, por exemplo, aqui, ó, esse bloco de ordens, onde foi exatamente o ponto em que o preço parou na sexta-feira aqui do Dow Jones. Então é uma região que a gente fica de olho, fica observando, fica prestando atenção de como que o preço vai se comportar aqui nessa região. Bom, quero fazer aqui uma atualização no gráfico. Tá? Na última semana que a gente fez o nosso estudo, nós tínhamos aqui este ponto como o nosso topo, né, o nosso topo prévio. Porém, o mercado continuou fazendo o rompimento de topos, deixando para nós agora um topo mais atualizado lá na parte superior, tá, no gráfico. E como nós já tivemos agora fundos rompidos, podemos considerar esse fundo, a gente tem aquele topo agora validado. E aqui agora, obviamente, o desenho que a gente já deixou nas análises anteriores sendo efetivo, né? O movimento de rompimento, um pullback e a continuidade para movimentação. Então, pessoal, agora que a gente tem que atualizar toda a nossa estrutura. E aqui um detalhe bem interessante. Primeiramente, eu vou trabalhar com essa primeira referência, tá? Utilizando este fundo aqui atrás, para uma possível retomada do preço. Lá embaixo eu quero até dar um zoom in. Eu gostaria de marcar essa região aqui, tá? Esse pavio como um candle institucional, é o fundo da nossa estrutura. Nós vamos utilizar ela para nossa referência. Aqui é uma ineficiência, tá? Ineficiência onde o preço parou na sexta-feira e logo abaixo nós temos um bloco de ordens. Bom, vamos atualizar essas regiões para a nossa semana, tá? Eles serão pontos interessantes para a gente ficar de olho durante aqui o decorrer dessa semana. Por que eu quero trabalhar com essa movimentação secundária aqui primeiramente? Tá? Porque eu acredito que aqui tenha alguns pontos bem interessantes na qual já possa fazer uma reversão na movimentação do preço. Tá? Então a gente não pode descartar e desconsiderar essas regiões aqui. Tá bom? Assim como esses blocos ali embaixo, tá? O candle institucional. E a gente tem, pessoal, aqui nessa região, uma boa... Opa, não está copiando. Vamos lá. A gente tem aqui mais uma boa referência para a gente... Agora atualizou.
boa referência para a gente estar utilizando essa movimentação do preço. Aqui ele pode fazer a captura de liquidez e depois fazer a reversão da movimentação como um todo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é essa região aqui como a estrutura principal. Percebam todo esse movimento aqui de baixo até lá na parte superior, ele forma uma única movimentação. Então nós sim podemos ter a longo prazo a correção de todo esse movimento. E aqui essas marcações que a gente deixou lá nos nossos estudos passados, essas regiões, elas vão ser utilizadas, tá? No futuro não muito distante, caso o preço continue fazendo seu movimento descendente. Bom, eu quero apagar aqui essas informações, elas já não são mais interessantes para a gente, o preço já rompeu essa região, e aqui agora a gente está trabalhando com o movimento de correção para o índice Dow Jones. Então, observando o movimento de correção, nós temos obviamente as médias aqui, o preço trabalhando abaixo das médias, dando direcionamento para o preço, as médias de 200 também, o preço já está abaixo dela, então aqui nós temos claramente, além das formações gráficas de fundos descendentes, também o preço trabalhando abaixo da média, a gente tem claramente aqui uma tendência de baixa, que é a nossa, que está fazendo a nossa correção. O IFR está comportado, controladinho, não tem muito o que considerar no IFR. E aqui agora a gente continuar, pessoal, observando a continuidade desse movimento para esta semana. Tá? Então teremos uma continuidade do movimento descendente para essa semana. Porém, observem que como o preço chegou numa região de interesse no tempo gráfico aqui maior, durante aqui as primeiras negociações do dia, a gente pode ter um movimento de alta. Tá? Esse movimento aqui de alta seria um movimento de correção. Um movimento de correção aqui dessa última movimentaçãozinha de baixo que teve. Então, onde que a gente vai ficar de olho? A gente deveria ficar de olho nessas regiões aqui em cima, que são pontos de liquidez, tá? Dessa estrutura. Então aqui o preço pode chegar até essa região e depois dar continuidade na movimentação. Caso ele rompa toda essa região, e aqui eu até vou marcar este camarada aqui, ó. Vou deixar ele marcado, porque ele pode servir como balizador para a gente. Tá? Então caso o preço chegue nessa região, ele tem que romper aqui o topo, aí ele vai continuar fazendo um movimento ascendente. Deixa eu corrigir aqui os desenhos, ok? Chegando nessa parte superior, como a tendência é de baixa, a expectativa é que ele capture liquidez e faça sua reversão de movimento. Opa, tem que corrigir aqui, vamos lá novamente. Ele faça sua correção de movimento a partir dessa região, com a expectativa de continuar seu movimento de mitigação, ok? Porém, o preço trabalhando e ficando acima dessa região, ele romper aqui o topo e ficando aqui, a gente já pensa na continuidade, para a movimentação principal, que é o movimento de alta. Aí acabaria invertendo toda já essa expectativa de movimento descendente e a estrutura secundária que eu comentei com vocês aqui estaria sendo finalizada. Estrutura secundária, pessoal, utilizando aqui, ó, mais uma vez, este fundo e o topo aqui. Então ele teria feito movimento de impulsão, movimento de correção e agora estaria dando continuidade para um movimento de impulsão novamente. Então, aqui nessa região, deste topinho aqui, no meio do movimento, é uma região de extrema importância, que é ali que vai informar para a gente se o preço vai continuar o seu movimento de mitigação ou se essa correção já foi o suficiente para o preço retornar e retomar ali o seu movimento ascendente, ok? Então, até segunda ordem, até que graficamente seja provado para a gente, a expectativa e o viés aqui para o índice Dow Jones é que ele continue a sua movimentação descendente. Porém, já está em região na qual possa começar a fazer a sua reversão. Então, esse movimento corretivo já pode ter chegado ao fim. Então, aqui a gente fica de olhos bem atentos às movimentações e o comportamento do preço nessa região, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado desse vídeo da análise no índice Dow Jones. Nos vemos no próximo panorama de mercado. Forte abraço. Tchau, tchau.